go, make my body go, make our bodies higher and higher. Bom dia, criança! Voltamos para o último capítulo do nosso material do segundo volume do nosso livro de ensino religioso. Graças a Deus, não é? Conseguimos trabalhar todo esse material, todo esse conteúdo. Mesmo assim, não é? Você do lado de lá da tela, eu do lado de cá, mas a gente foi capaz de aprender um pouco e não tem maior dúvida, né, de nos tornar pessoas melhores do que nós já éramos, tá? Meditando, refletindo sobre as diversas manifestações de fé, as diversas religiões. Com certeza nós vamos olhar para a fé do outro de uma forma, né, mais criteriosa, mais gentil e educada. Desejo a todos vocês que o nosso Senhor Jesus Cristo possa vos abençoar, vos proteger e guardar nesta manhã, que o Espírito Santo possa abrir vossas mentes e vossos corações para aceitar o ensinamento que transforma a vida e transforma, não é, a nossa alma. Desejo que Deus também possa abençoar os vossos pais e responsável que proporciona esse momento tão importante de vocês crescerem espiritual e intelectualmente, estudando em uma escola que se preocupa com a sua formação integral. O IST estará sempre com você, em todos os momentos. Meus filhos, vamos aí para o capítulo 2.5 do material de vocês, que traz a temática Caminho ao lado de Deus. Então, dando sequência nas reflexões sobre as diversas religiões, passamos pelas religiões mais clássicas, passamos pelas religiões mais modernas e contemporâneas, não é? E vamos chegando, não é, nas religiões locais que nós temos aqui, de modo especial no mundo inteiro também, mas também que são contemporâneas, atuais do nosso tempo que vocês conhecem, não é? No material da aula passada eu já falava de algumas igrejas que nós temos aqui na nossa região Bragantina, não é? A gente citávamos lá as religiões dos mormons, não é? Citamos lá também as igrejas adventistas, batistas que nós temos aqui em nosso município, tá? Hoje nós vamos falar do nosso capítulo aí 2.5, como objetivo conhecer as principais atitudes religiosas que unem as diversas igrejas pentecostais, tá? Então, meus filhos, primeira coisa, nós temos um conceito aí que você tem que pesquisar e compreender melhor, tá? Nós temos aí o conceito de pentecostalismo, tá? Então nós vamos compreender não existe apenas uma única igreja pentecostal, não é? Existe inúmeras igrejas, tá? E nós temos que entender esse conceito, tá? Então aí, pentecostal, nós temos que compreender que essa palavra ela vem de Pentecostes, não é? Pentecostes, e costal significa o quê? Movimento, não é? Revolução, tá? Então, as igrejas neopentecostais, ela retoma, não é? O dia de Pentecostes. Então, é muito comum as igrejas pentecostais, elas voltar muito para uma pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Tá? Então, se você for procurar de uma forma mais atenciosa, mais criteriosa, você vai perceber que o pentecostal é justamente a dependência consciente de um milagre em acessão do Espírito Santo. Então, o pentecostal, diferentemente do não pentecostal, que também acredita, não é, no milagre, acredita no Espírito Santo, mas ele não dá tanta ênfase, não tem tanta consciência sobre isso.
Diferentemente, o pentecostal, ele acredita que tudo só é possível graças, não é, o auxílio do Espírito Santo. Então, eu só sou capaz, não é, de pregar, eu só sou capaz de meditar, de realizar um milagre, se assim o Espírito Santo de Deus permitir que eu faça. Se ele não permitir, não serei capaz de fazer isso. Tudo bem? Então, meus filhos, aí depois da gente já compreender, não é, o conceito de pentecostal, né? Então, o pentecostalismo, que é uma derivação do pentecostal, que significa movimento, evoluções. Vamos aí na página de vocês do material, tá? Então, somos seres sociais, convivemos e sonhamos em grupo, em família e comunidade e como população brasileira. As tradições religiosas acreditam que Deus une todas as criaturas e faz irmãos uma das outras. Além do cristianismo, também o hinduísmo e as religiões indígenas e africanas dirigem-se a Deus com o termo Espírito. O carro de Deus. Perto de minha casa foi construída uma igreja nova. Na hora do culto, todos cantam com harmonia e concentração. É como se uma melodia de paz descesse sobre toda a rua. Quando sai, as pessoas despedem-se uma das outras, chamando-se de irmãos e irmãs. Um dia eu estava sentado na calçada com minha turma. Nós temos uns instrumentos e costumamos ensaiar um som. Mas tocamos em plena rua porque nossas ações são pequenas e os adultos, cansados do trabalho, nem sempre se sentem bem com o nosso entusiasmo musical. Naquele dia estávamos esperando que acabasse o culto para começar o nosso ensaio, por respeito à comunidade. De repente, vimos um pai que vinha correndo pela rua, trazendo nos braços um menino pequeno que havia caído de uma árvore e feito um corte na cabeça. Sabíamos que ele pertencia a uma igreja diferente, situada em outra vila, mas ele entrou na pequena igreja e nós, por curiosidade, nos aproximamos da porta. Ficamos impressionados com o que vimos. O pastor pediu a alguém que continuasse a conduzir o culto. Depois saiu rapidamente com o pai do menino, abriu o carro e convidou a entrar. O homem relutou, pois temia que o sangue sujasse os bancos. Então o pastor disse: entre, irmão, o carro é de Deus. Meu trabalho é socorrer qualquer pessoa que precisa dele, a qualquer hora. Ajudou o aflito pai a entrar com o menino e fez os pneus cantarem em direção ao hospital. Muito bonito, né, meu filho? O texto aí, tá? Para mostrar que se nós somos líderes religiosos, isso não nos impossibilita de fazer o bem a quem vem nos pedir socorro. Se eu sou um líder de Deus, se eu estou a serviço de Deus, eu preciso ter a ciência e a consciência de que Deus, não é, está me auxiliando para os suportes que vão surgir diante da minha vida. Então, muito bonito o papel, não é, que o pastor faz com alguém que ele nem conhecia, que não fazia parte da sua religião. Muitas vezes, não é, a gente até percebe aí na narrativa desse grupo de adolescentes, quando narra essa história, que na cabeça deles não esperava que, primeiramente, o pai da criança entrasse na igreja por não ser da sua manifestação de fé. Segundo, não é, eles não esperavam essa atitude do pastor. Então mostra, não é, como isso está impregnado na cabeça das pessoas. Por ser, não é, de religião diferente, a gente não deve, não é, se aproximar. Se não participa do meu ciclo de fé, não devo, né, me relacionar. Isso é triste, não é?
Isso é triste, porque em vez de nos unir, nós nos separamos pela própria fé. Não sejamos assim. Façamos a diferença. Possamos, né, seguir o modelo desse pastor. Por fim, meus filhos, nós temos aí o último texto, as igrejas pentecostais. Dentre os novos grupos religiosos criados nos 2 últimos séculos, há um que reúne muitas igrejas, são os pentecostais. Essas pessoas preocupadas com as condições da sociedade creem que o Espírito Santo dá força aos cristãos para construir o mundo desejado por Deus. É como se a pessoa caminhasse na vida ao lado de Deus, agindo em parceria com Ele. A palavra pentecostal refere-se ao começo do cristianismo. O Novo ou o Segundo Testamento conta que após a morte e ressurreição de Jesus, seus discípulos e sua mãe estavam orando em Jerusalém durante a festa de Pentecostes. De repente sentiram os próprios corações repletos de força do Espírito de Deus e saíram para comunicar a todos a mensagem de Jesus Cristo. O movimento pentecostal tem o objetivo de reavivar a experiência dos primeiros cristãos, deixar que o Espírito de Deus inspire o crente para as atitudes de acolhida, solidariedade, amor e ajuda a quem necessita. Os primeiros pentecostais surgiram no século XIX na igreja anglicana na Inglaterra. No começo do século XX foi instruída nos Estados Unidos. A congregação pentecostal Charles Faron. Depois nasceram outras igrejas semelhantes. No Brasil, a igreja de inspiração pentecostal, como a Assembleia de Deus, Igreja Brasil para Cristo, Congregação Cristã do Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Casa da Bênção, Igreja Deus é Amor, Igreja Universal do Reino de Deus e outras. Os primeiros pontos da fé e da prática das igrejas pentecostais são o batismo no Espírito Santo, isto é, o desejo de compreender a fundo as Escrituras e assumir na vida a força e a graça de Deus. A interpretação das manifestações de Deus nos acontecimentos da vida. A oração comunitária nas dificuldades, como doença, desemprego e outras. A esperança da segunda vinda de Jesus Cristo. A pregação da palavra de Deus ao maior número possível de pessoas. Então, meus filhos, por fim, nós vimos aí a relação, não é? No conjunto muito de um leque, não é, diverso de manifestação religiosa e de fé. Então, de modo especial, esse texto trata, não é, das religiões pentecostais que nós temos no nosso país, no nosso Brasil. Tá? Então, aqui a gente se pergunta, não é, professor, nós temos tantas religiões, tantos caminhos, não é, que nos leva a Deus, que nos apresenta a Deus, e por que, não é, o mundo está tão violento? Por que é tão difícil conviver no Brasil e no mundo? Não é? Então, meus filhos, é esse o motivo de vocês estarem, não é, tendo esse conhecimento, esse estudo. Não basta ter muitas manifestações de fé. Não basta ter muitas igrejas. Se eu não sou capaz, não é, de respeitar, se eu não sou capaz de escutar, se eu não sou capaz de pôr em prática o que Deus, o que a minha religião espera de mim. Então eu devo me perguntar, eu estou colocando em prática o que eu escutei no culto no final de semana? Eu estou colocando em prática a leitura da palavra de Deus? Eu estou meditando a palavra? Eu estou colocando, não é, em prática o que a palavra me orientou? Eu lembro que o meu pastor, que o meu padre, que o meu líder religioso me orientou? Então, se nós não formos capazes de trazer
aquilo que está no texto, ou aquilo que eu escutei no culto, na missa, ou na reunião religiosa, para a minha vida, se eu não sou capaz de colocar em prática no meu dia a dia, nós vamos ter sempre esse mesmo Brasil, esse mesmo mundo, cheio de ódio, cheio de problemas, cheio de desavença e fragmentado. Não esqueçamos, somos filhos de um único Deus e trabalhamos para esse único Deus. E esperamos que um dia todos nós possamos contemplar face a face na vida eterna. Meus filhos, desejo um bom dia, bons estudos, boa reflexão, boa meditação e que Deus possa vos abençoar sempre. Beijo, até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus.